uma relação que, conforme a gente está vendo ali no GIF, né, ele é como se fosse uma curva normal, né, vocês viram lá na probabilidade estatística, a distribuição normal padrão, que é a distribuição de probabilidade variável contínua mais famosa, né? A, a distribuição gama também é uma distribuição de probabilidade com uma variável contínua, né? Mas não é tão famosa quanto a gama, né? Quanto a normal. A normal, ela tem a relação de média e desvio padrão, né? Então, o que acontece? Quando você tem normal padrão, você tem média 0 e desvio 1. O que acontece se eu pegar a média 0 e pegar esse desvio e for diminuindo ele? É o que acontece aqui. Se o meu desvio tender a 0 na normal, você vai esticar a curva normal a tal ponto que ela vai virar um delta, certo? Então, se o desvio tende a 0 na curva normal, ele vai gerar um delta. E aí isso entra vai resultar numa das características da função delta que a gente já vai comentar daqui a pouco, né? Então, ela não é uma função porque se ela está fora de 0, a função vale 0. Ou seja, né, se ela está fora de 0, né, ela vale 0. Mas no 0, ela é no 0, a gente diz que ela é um pulso. Né? Ela é um pulso. Aquele dá um pulso, certo? Dá um toque, um tapinha, né? Que vai para o infinito, certo? Então, não está acontecendo nada, volta a acontecer nada. Certo? É isso que é a função delta. Né? A função delta também pode ser, ela também pode ser quando você tem uma distribuição, sei lá, de uma carga, e você quer concentrar essa carga num ponto. Né? Então, se eu vou concentrar essa carga num ponto, eu sei que antes desse ponto não tem nada, depois desse ponto não tem nada, mas naquele ponto tem uma grande quantidade. Né? Tem um pulso. Bom, então, a função delta, ela representa isso. Né? É o que a ideia que esse GIF tenta trazer. Na verdade, esse GIF é uma função normal, né? Onde eu estou diminuindo, eu estou diminuindo o meu desvio. Então, o Azinho ali é o desvio, né? Eu estou diminuindo o desvio. E você vê que não é, sei lá, o máximo que ele chega é 1 na 10. Imagina eu botar aqui 1 na 1000. O que vai acontecer, né? Ele vai ser, né? Vai ser um pico. E a propriedade, uma propriedade importantíssima é que a integral de menos infinito a mais infinito é 1. Né? E isso, né, é porque se eu integro embaixo, se eu pego a curva normal padrão e faço a integral de menos infinito a mais infinito, essa integral dá 1, né? Ou seja, a probabilidade de menos infinito a mais infinito é 1. Né? Ela é uma densidade de probabilidade, a máxima probabilidade, a probabilidade total é sempre 1. Então, como ela é uma normal padrão com uma normal na qual a minha variância, o desvio padrão tende a 0, né? A área embaixo também vai ser 1. Então, é meio lógico, é meio fora de lógica, assim, mas é por causa desse padrão, desse comportamento da curva gaussiana. Né? Bom, e tem uma segunda propriedade, que é uma propriedade bem importante, que diz o seguinte: se eu faço uma função contínua, né, multiplicada pelo delta e faço a integral de menos infinito a mais infinito, essa integral vai gerar o valor da função no ponto, né, ou seja, a f de 0. Então, eu quero calcular a f de 0, isso corresponde à integral de menos infinito a mais infinito da função vezes o delta. Isso é uma propriedade da função delta, a gente não vai deduzir ela, né? E aí eu posso generalizar para uma outra situação, que é de forma análoga, se eu desloco o delta, né? Se eu pego esse delta e desloco para um A qualquer. Então, se eu faço a integral do produto entre uma função vezes o delta,
né? Isso vai gerar a função calculada no ponto A, né? Então, a função calculada no ponto A também pode ser interpretada dessa forma. E uma propriedade importante é que a derivada da função delta é a função de Heaviside, certo? Então, existe, né? Existe uma derivada, existe uma integral, né? E essa derivada, essa integral, né? Elas existem, no caso, a derivada da função delta é a função de Heaviside. Bom, eu vou terminar por aqui, que depois, então, no restante eu vou falar, então, da convolução, né? A convolução de duas funções. Então, essas são funções, né? Propriedades importantes, que nós estamos aqui botando os alicerces da transformada de Laplace, né? Tem uma transformada de Laplace para o delta, né? E tem uma transformada de Laplace para o Heaviside. A função gama, ela é usada para definir transformada de Laplace, tá? Ela aparece lá, né? Eu poderia, né? Até não precisaria a função gama, mas eu vou definir um determinado ponto lá com a função gama. E depois também eu vou falar do que é a convolução de duas funções. Eu vou pegar uma função e vou convoluir com outra função. E isso também tem uma propriedade para transformar de Laplace, que a gente vai precisar falar na partir de semana que vem, certo? Então, 9h30, retornamos para fechar essa aula, beleza? Só mais um pouquinho, dá uns 20 minutos. Tem umas integrais ali ainda. Tá? Até daqui a pouco. Bom, então nós vamos falar de convolução. A convolução de duas funções, né, ela é definida, né, pela integral, né? Então, a convolução de duas funções é definida por essa integral, né, onde eu vou fazer a minha variável de integração é u, não é o t, né? A minha variável de integração é o u. Então, é uma operação integral, né, de duas funções. Ela vai gerar uma terceira função, uma função na variável t, né? Que a variável de saída, a minha variável de saída é o t, e a minha variável de integração é o u. Então, vamos ver como é que fica, né? Como é que seria essa convolução. Como é que seria a operação convolução, né? Então, se eu for convoluir, né, a função, né, f pela g, então, a convolução da f pela g vai ser a integral de 0 até t, né? A definição diz que ela é f de t menos 1, vamos botar aqui, f de t menos 1, vezes a g de u, du. A minha variável de integração é o u. Então, como é que fica C? A minha f é t. Então, como é que fica? Se eu tenho f de t, é t. Então, quanto é que fica a f de t menos u? Vai ser quanto? T menos u, não é? Então, vai ser t menos u. Ah, e se fosse f de t ao quadrado? Então, ficaria f de t menos u seria t menos u ao quadrado, não é? Beleza. Então, tá. Vezes a g de u. Bom, se a g de t é e na menos 3t ao quadrado, quanto é que vai ser a g de u? Então, no lugar do t, eu vou ter o u, né? Então, vai ficar e na menos 3 u ao quadrado du. Então, a minha variável de integração é o u. Beleza, então, eu vou integrar de 0 até t. Eu vou ter o seguinte, t vezes e, então vai ficar t vezes e na menos 3 u ao quadrado du, menos u
né, de 0 até t, de u e na menos 3u ao quadrado de u. Tá. Bom, qual é a variável de integração? A variável de integração é o u, não é o t. Então, vai ficar t, sai para fora da integral, de 0 até t, de e na menos 3u ao quadrado, du. Ah, agora que eu vi uma coisa que eu fiz aqui. Nós vamos ter que dar uma... Tá. Eu queria me fugir da integral por partes, porque o meu exercício que eu tinha era... Tá, entendi. Mas, enfim, aqui eu vou ter que fazer t. Porque menos 3u ao quadrado eu não tenho essa integral. Essa integral aqui não é uma integral tão simples. Ô, professor, Hum. só para pedir um favor, maneira com pós-aula, porque essa aí tá feia a coisa. Como assim? Tá complicado. Essa... Tá complicado entender essa aula de hoje. É Tranquilo. muito detalhezinho. Eu ainda nem pensei no pré-aula ainda. No pós-aula. Pois é, mas pensa com carinho. Tá bom. Tá bom. Tá, deixa eu só finalizar aqui. De 0 até t. Tá. Sim, aqui vai ter uma integralzinha por partes. Beleza. Então tá, não, aqui o t ao quadrado ali eu pensei, porque eu queria fugir daquela integral por partes ali, né? Aí eu pensei, não, vou botar um quadrado, eu fujo da integral por partes, só que daí do outro lado eu não consigo resolver a integral. Né? Então, né, não escapamos. Tá, beleza. Então tá. Então como é que fica, né? Então, é simplesmente aplicar a definição tal e qual, né? Da convolução, né? Aplicar a definição da convolução, né? Tranquila, e aplicou ela e aí resolveu a integral, né? Bom, a integral de e na menos 3u, né? Ela é t de menos 1/3 de e na u, a menos 3u, né? De 0 até t. Menos. Essa integral aqui é uma integral por partes, tá? Então, o que a gente sabe? Bom, eu vou chamar de u grande, é o u, né? E o du grande é du. O meu dv é e na menos 3. Vou fazer aqui embaixo. Fazer aqui embaixo. Aqui, né? Eu tenho a integral de u e na menos 3, u du. Então, como é que fica, né? Ela vai ficar... Eu vou chamar de u grande, né? O meu du grande vai ficar du. O dv é e na menos 3u. Du. E o meu v vai ficar menos 1/3, né? De e na menos 3u. Então, se eu aplico a integral por partes, vai ficar u vezes menos 1/3, então vai ficar menos 1/3 de u e na menos 3u, né? Menos, na verdade, mais 1/3, né? Da integral de 0, da integral de e na menos 3u du. Né? Isso aqui tudo está variando de 0 até t. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar menos 1/3 de e na menos... Eu vou fazer a substituição do t e do zero só quando todo mundo estiver pronto. Ou seja, menos 1/3 de u e na menos 3u, menos 1/9 de e na menos 3u, de 0 até t. Certo? Então, tá. Então,
Resolvido a integralzinha por partes. Agora, então, a gente vai substituir o zero e o t. Beleza. Então, na primeira, nós temos menos 1/3 de e na menos 3 vezes t, mais 1/3 de e na menos 3 vezes zero. Tá? Então, eu peguei essa primeira integral aqui. Então, menos 3t menos 3 vezes zero. Agora, menos o outro lado. Então, o outro lado vai ficar quanto? Menos 1/3 de u e na menos 3u. Então, vai ficar menos 1/3 de t e na menos 3t. Menos 1/9, tá? De e na menos 3t. Então, esta é a primeira parte da integral. Tá? Então, menos aqui. E aqui. Menos. Agora, a outra parte vai ficar menos 1/3 vezes zero, vai zerar. Já nem vou botar aqui. Menos 1/9 de e na zero, né? Então, botando menos 1/9 de e na zero, nós temos ali. Tá, da onde saiu 1/9, né? Lembrando que eu tenho 1/3 de menos 3t. Então, na hora de resolver a integral, eu tenho. Quando eu resolvi essa integral, eu tinha menos 1/3 de e na menos 3t. Então, fazendo a continha, menos 1/9 de e na menos 3t. Certo? Então, dali que saiu esse 1/9. Então, tá. Beleza. Então, agora é só fazer continha, né? Então, vai ficar menos. Ai, ai, vai lá. Esse PowerPoint, às vezes... Tá. Vou fazer uma coisa aqui. 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 Tá, vamos lá. Igual. Menos 1/3 de e na menos 3t, mais 1/3, né? E na zero, menos, vamos lá, menos 1/3 de t e na menos 3t, menos 1/9 de e na menos 3t, mais 1/9. Então, aqui nós vamos juntar, né? Que dá para juntar. Bom, eu posso juntar esse menos 1/3, né? Posso juntar esse menos 1/3 de e na menos 3t mais 1/3. Eu posso juntar ele com esse menos 1/9. E aí ele vai ficar mais 1/9. Né? Menos com menos. Esse menos 1/3 de t e na menos 3t não dá para juntar com ninguém. E esse 1/3 eu posso subtrair de menos 1/9. Então, é isso que dá para fazer, né? Aqui é 9, menos 3 mais 1. Né? Aqui é menos 1/3 t. E aqui é 9, 3 menos 1, né? Então, vai ficar aqui menos 2/9. E aqui mais 2/9, tá? Então, isso aqui é a convolução, né? Isso aqui é a convolução da f com a g, certo? É uma operação envolvendo duas funções, é uma integral, tá? A convolução, ela surge, né? Eu estou apresentando ela separada. Mas de onde é que surge a convolução? Daquele primeiro problema que a gente tem lá em cima, no começo da aula, né? Ali dentro tem uma integral de convolução, certo? De duas funções. Eu não falei dessa forma para vocês, né?
Mas quando a gente for trabalhar com equações diferenciais e transformadas de Laplace, né, ela vai aparecer, certo? Então, por isso que eu tenho que falar que existe essa operação de convolução, né, para vocês. Bom, umas coisas da transformada de Laplace que eu tenho que falar, às vezes parece, né? Claro, né? Transformada de Laplace é um assunto bem denso, né? É óbvio que eu não vou conseguir falar tudo como eu gostaria de falar ou como falaram para mim, né? Porque quando falaram para mim, eu tive, sei lá, quase um semestre inteiro com Laplace e Fourier. Aqui eu vou estar dando, e eu já tive a equações diferenciais antes. Então aqui eu estou pegando equações diferenciais com Laplace e não tem Fourier, e então a gente tem que fazer um pacto, né? Mas os principais detalhes a gente vai trabalhar de tudo, né? Não vai escapar nada, tá? Então, a convolução é isso, é uma propriedade de transformar de integração, né? Uma operação envolvendo integrais. Bom, algumas coisas importantes. A comutatividade. O que é a comutatividade? 2 vezes 3, 3 vezes 2. Eu convoluir f vezes g e g por f, dá na mesma. Se eu tivesse feito o contrário, se tivesse feito a g pela f, daria a mesma coisa. E o neutro? O que é o neutro? O neutro é como se fosse o 1 na multiplicação. Uma vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, na convolução, neutro é o delta. É isso mesmo, o neutro é o delta. Então, na convolução, o neutro é o delta. Tá? Então, na convolução, o neutro, o delta tem essa função. E por fim aqui, né, só para fazer um exercício, né, se eu for convoluir a f com a g, né, como vai funcionar, né, a convolução da f com a g. Então, vamos fazer aqui. Talvez eu faça para vocês mais. Então, lembrando, o que é a convolução? Se eu for convoluir a f com a g, isso aqui vai ser a integral de 0 até t, da f de t menos u vezes a g de u, du. Bom, a minha f de t é 1. A minha f de t menos u vai ser 1. Ah, professor, mas se eu tivesse feito o contrário, eu vou ter a f de g menos u vai ser cosseno de 2t menos u, vai ser cosseno de 2t menos 2u. Isso fica mais difícil de trabalhar assim do que assim, né? Então, por isso eu vou fazer f vezes a g. Mas se eu fizesse a g vezes a f, convoluísse a g com a f, eu ia chegar no mesmo resultado, né? Mas é mais fácil seguir essa ordem, né, do que inventar moda. Tá? Então tá, então vai ficar a integral de 0 até t de uma vez quem? O g de u. Bom, o que é o g de u? No lugar do t eu vou colocar u. Então vai ficar cosseno de 2u du. Bom, a gente sabe integrar cosseno de 2u du, né? Integral do cosseno é seno. Então vai ficar 1/2 do seno de 2u de 0 até t, 1/2 de quem? Do seno de 2t menos o seno de 2 vezes 0. Ou seja, 1/2 de seno de 2t. Seno de 0 é 0, né? Então, essa aqui é a convolução. Se eu convoluir 1 pelo cosseno de 2t, eu tenho 1/2, né? 1/2 de seno de 2t. Tá, resolvido o problema. Certo? Então, convolução é um problema bem tranquilo. Só resolver uma integral. Tá? Alguém vai dizer, é só resolver a integral, gente. Né? Saber como colocar isso aqui e depois resolver a integral. Tá?
Mas quando isso aparecer lá nas transformadas de Laplace, a gente vai ter a convolução e vai aplicar a transformada da convolução. E a transformada de Laplace, que é o que nos espera semana que vem, ela é a transformada de Laplace, ela pega as coisas vamos dizer assim, num espaço, numa realidade, transforma em outra realidade, certo? E lá nessa realidade, a gente não tem derivadas integrais, né? O que nós vamos ter lá são operações algébricas. Dessas operações algébricas, depois a gente volta, né, para a realidade. Então, operações algébricas que vão aparecer lá. Decomposição em frações parciais. Isso vai aparecer. Tá? Né? Lembram do semestre passado? Né? A gente usava decomposição em frações parciais para resolver uma integral. Né? Agora, né? Não quer dizer que a gente vai integrar. A gente vai usar uma decomposição para integrar. Agora a gente vai usar uma decomposição em frações parciais para obter transformadas de Laplace. Certo? Então, esse é um recurso que a gente vai usar bastante. Só que o cronograma que eu mais ou menos estou imaginando é uma aula para transformada, que é a parte mais simples, a ida. Ir para o mundo de Laplace é tranquilo. A volta do mundo de Laplace não é algo tão trivial, né? E aí depois a gente vai aplicar isso nas equações. Então, as equações é um ir para o mundo de Laplace e voltar do mundo de Laplace na mesma viagem, ou seja, no mesmo dia, fazer um bate e volta, vai e volta, certo? Enfim, certo? Então, e aí nós encerramos a disciplina, não tem mais o que fazer. Não tem mais, né? Não tem mais assunto. Assunto tem, né, gente? Assunto teria para mais umas 3 disciplinas, a gente podia falar de EDP, de outras coisas e tal, mas não. Certo? Então tá. Então era isso que eu tinha por hoje. Né? Eu nem sei o que eu vou fazer no pós-aula, mas o que pode ser o pós-aula? Eu dar um gráfico e pedir para você escrever a função de Heaviside. O que mais? Eu posso dar uma sentença, 3 sentenças e pedir a função de Heaviside. Alguma coisa com a função gama, tipo aquela coisa do começo, que não tem muito o que fazer com função gama. Sinceramente, não tem. Uma convolução, eu posso pedir uma convolução, fazer uma integral. Função delta não tem o que pedir, né?